Saudações, clubbers! Estamos de volta para mais um episódio do Club Business. Hoje trazemos o nosso convidado Luís Costa, diretor de mercados financeiros do Standard Chartered Bank, que vai dar-nos então uma chega sobre mercados financeiros em Angola, de forma simplificada e muito descontraída. Vamos aqui aprender muito mais sobre mercados financeiros, compreender desde a base ao topo o que é isto, o que é que acontece dentro dos mercados financeiros. Então fiquem ligados que vamos aprender bastante. Mais uma vez, Luís, seja bem-vindo. Obrigado, Cristina. Obrigado, na verdade, pelo segundo convite. É a segunda vez que cá estou no clube. A primeira vez foi um bocado diferente, não é? Foi um podcast áudio, não é? E espero que dessa vez esteja à altura da task, né, que me põe aqui na mesa e, pronto, e partilhar também um bocadinho daquilo que sei com as pessoas que estão do outro lado e bom, espero que ajude, não é? É certo. Então, Luís, para começarmos já, nós ouvimos falar muito de mercados financeiros, ações, títulos e um monte de coisas que, de forma assim geral, parece um bicho de sete cabeças, mas nós queremos saber, então, o que é isto, mercados financeiros, né? O que acontece dentro dos mercados financeiros? É verdade, não é? Há aqui um hábito que se começa a criar que não é que esteja errado, não está errado de todo, que é normalmente quando se fala em mercados financeiros, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas, especialmente aqui em Angola, começa-se a falar um bocadinho mais sobre isso. A primeira coisa que vem à cabeça das pessoas são títulos, obrigações, enfim, ações, mas as pessoas esquecem-se que o mercado financeiro é muito mais, ou pode começar muito mais na base que isso, ou seja, contas feitas, fim acaba, as pessoas fazem parte do mercado financeiro todos os dias. Todos nós temos, por exemplo, uma conta bancária, certo, não é? Todos nós, por exemplo, todos nós não, mas alguns de nós começamos a ter, por exemplo, apólices de seguros, e o mercado financeiro é muito mais abrangente que isso, está enraizado em Angola há muito tempo, como é evidente, e nós falamos disso de forma, como eu dizer, muito mais simplificada. A definição mais simples possível seria um sítio onde quem tem dinheiro empresta a quem não tem. Depois entramos numa linguagem mais não sei, chamada bonita, seria um mercado de intermediação onde os agentes deficitários recebem dos agentes excedentários. Portanto, quem tem empresta a quem não tem, é difícil. E vice-versa. Este é o conceito, a definição lata de mercados financeiros, ou do mercado financeiro, ou de um sistema financeiro. Okay. Portanto, aí dentro depois temos o sistema monetário, o mercado monetário, o mercado cambial, o mercado de capitais, que é que Cristina mencionou, ações e obrigações e transferências de títulos e etc. Temos o mercado de seguros. Enfim, é um mercado muito, muito complexo e muito abrangente, mas que, fim ao cabo, nós fazemos parte dele todos os santos dias e muitas vezes não nos damos conta quando vamos ao multicaixa levantar dinheiro ou quando vamos ao banco fazer um depósito, estamos a fazer parte do sistema financeiro, do mercado financeiro, de modo geral. Ok. Tocaste num ponto muito, muito importante ao dizer que, pronto, dentro dos mercados financeiros, os agentes deficitários ou pessoas que não têm dinheiro procuram aqueles que têm para poder suprir as suas necessidades. Isso faz-nos pensar em um banco, né, que normalmente eu, Cristina, está a precisar de financiamento ou empréstimo, vou lá ter e receber estes mesmos valores, não é? Mas quem não tem, por exemplo, uma conta bancária, como é que fica essa situação? Não é? Bom, é uma questão interessante. É uma questão interessante e é algo que é muito comum ainda em Angola, não é? Sim. Mas obviamente que o caminho a percorrer é justamente este, é trazer estas pessoas deste mercado que não é oficial, vamos assim dizer, não é formal, o termo correto é este, e trazê-los para um mercado mais formal, de modo a que estas pessoas possam ter acesso a estas facilidades. Exato. De forma segura, que é a parte penso eu, mais importante de todo o sistema financeiro. É as pessoas conseguirem canalizar as suas poupanças, ou conseguirem guardar as suas poupanças, ou mesmo conseguir
liquidez adicional, mas de forma segura, não é? Nós vemos todos os dias, e acontece muito em sítios onde não há um mercado financeiro eficiente, as pessoas recorrem a formas de conseguir liquidez que eu não diria que são erradas, mas não são as mais seguras. Nós em Angola temos coisas que são muito comuns, como a Quichiquila, por exemplo, de uma maneira muito interessante. Sim. Mas repare que na Quichiquila, se alguém deixar de pagar a sua vez, portanto, cria um efeito dominó e acaba por prejudicar os outros. Ou mesmo aquela situação, por exemplo, de pedir emprestado a um amigo e dar, por exemplo, uma taxa de juro absurda. Exatamente. Não é? Exatamente. Isso acaba por... Exatamente. Portanto, esta não é a forma mais correta de se proceder. Depois temos exatamente estes empréstimos predatórios. Temos uma coisa que é, na linguagem brasileira, de português brasileiro, perdão, chamam-se os agiotas, que emprestam a pessoas em stress financeiro, a taxas de juros abusivas. Exato. Enfim, portanto, tudo isto temos que eliminar isto e criar um sistema que seja seguro e que seja justo para todos. Okay. E essa situação acaba por criar um déficit no sistema normal ou funcionamento normal dos mercados financeiros? Cria por quê? Porque nós depois criamos um cenário onde nós temos um sistema financeiro, mas esse sistema financeiro não reflete de facto o nível de atividade que acontece na economia. Porquê? Porque grande parte da atividade está no sistema informal. Exato, okay? O que nós queremos trazer esse capital, esta liquidez que circula no sistema informal para o sistema formal, de modo que todo mundo possa ter acesso a essa mesma liquidez. Não é? Portanto, este aqui é o cenário ideal e o cenário que nós queremos caminhar em Angola. No Angola não é diferente, não é? Porque é este caminho que todos os outros países, hoje mais estáveis, percorreram. Não é? Exato. E, Luís, que análise fazes dos mercados financeiros em Angola? Ou como é que achas que está o mercado financeiro neste momento? Estamos a caminhar bem? Temos ainda muitos problemas? Em que pé estamos? Bom, eu começaria do fim, não é? O último ponto que levantou, Cristina, que é se temos muitos problemas. Eu não chamaria de problemas. Temos ainda muitos temas por resolver. Porquê? Porque, obviamente, nós, enquanto país, somos um país jovem, não é? E, por conseguinte, o nosso mercado financeiro, o nosso sistema financeiro também é jovem. Não obstante, termos alguns setores do mercado financeiro que já têm alguma robustez, alguma experiência, como é o setor monetário. Portanto, a banca em Angola já tem alguns anos, já tem alguma experiência. É bem verdade que nós temos a tendência de fazer comparações. É natural de ser humano. A gente viaja, a gente estuda, a gente, enfim, conhece outros sítios, vê outras realidades e temos a tendência a comparar ou a querer implementar aquela realidade no nosso país. E se formos por este caminho, ainda há muitas coisas por fazer. Claro. Mas isto não significa dizer que a gente não há de lá chegar. O nosso mercado financeiro, o nosso sistema financeiro começou a dar passos há muito pouco tempo. Como eu disse, temos já uma banca que é robusta, de certa forma. Não obstante, não teremos ainda uma taxa de bancarização a níveis aceitáveis quando comparado com o nosso volume populacional. Mas também é bem verdade que tudo isto depois passa por outras questões como literacia financeira, educação das pessoas, enfim. Mas temos já este setor que nós temos aqui na capital e nasquelas cidades que são já estão mais evoluídas, já têm alguma estabilidade. E depois começamos agora a ter um setor a nível do mercado de capitais que está a dar os primeiros passos. O mercado de capitais em Angola é uma realidade muito nova, mas que tem evoluído bastante nos últimos anos. Começamos a ter agora um setor de seguros, por exemplo, que também começa a dar, não obstante já existir há algum tempo, mas agora começa a ganhar alguma robustez. Portanto, é um caminho que a gente vai fazer, vai demorar, como é evidente, porque passa por outras variáveis que o setor financeiro sozinho não controla, como é a questão da educação e literacia financeira das pessoas. Portanto, tudo isto é um caminho que tem que ser percorrido. Portanto, do modo geral, como se diz em inglês, long story short, não temos ainda um mercado que queremos, certo. Porque obviamente somos ambiciosos,
mas temos um mercado já que inspira confiança em alguns setores, o que é muito bom. Ok. Luís, tocaste num ponto que fez-me lembrar algo, né? Disseste que, prontos, os agentes superavitários ou os detentores de capital suficiente para ceder a outrem, prontos, têm essa disponibilidade nas suas contas e nós, pessoas comuns, vamos a estes mesmos bancos pedir empréstimos. E a taxa de juros, por ser ainda não muito atrativa, por causa também da questão da inflação, normalmente nós temos uma taxa de inflação acima daquilo que os bancos fornecem quando nós vamos, por exemplo, solicitar ou fazer aplicação em depósitos a prazos, ou mesmo investimentos. Sentimos ainda uma certa... Como é que eu posso dizer? Não nos sentimos atraídos o suficiente para poder ceder os nossos valores para que esse sistema aconteça, né? Será que esse é o grande problema da ainda a economia informal ter o grande poder que tem hoje? Não. Eu diria que não. Eu diria que não, porque o que causa a economia, esta atividade informal, não é o facto de a gente não conseguir, como é de dizer, remunerar ou pelo menos garantir algum valor nas nossas poupanças dentro do sistema financeiro formal. Eu tenho uma opinião, posso estar errado, já estive errado outras vezes, que o que causa atividade informal é o nível de organização, o nível de burocracia dentro da atividade formal. Certo. Ou seja, se eu, por exemplo, vamos usar isto por exemplo, para tratar de um BI demoro 15 dias dentro da via formal, da via legal, porque existe um nível de burocracia muito grande, e inclusive dentro destes 15 dias, ao fim destes 15 dias, posso chegar lá e o BI não estiver pronto. E se chegar alguém de lá de dentro que me disser, olha, eu consigo te arranjar o BI dentro de 5 dias, a minha tendência, a partida, seria pagar neste lado mais fácil. Pronto. Então, logo, como eu disse, este nível de burocracia, este nível de falta de organização, por falta de melhor termo, cria logo, incentiva a atividade informal. Indo para a banca aqui, por exemplo, obviamente que eu, se for uma pessoa que não é familiarizada com as nuances de abrir uma conta bancária, movimentar uma conta bancária, por um lado. Por outro, se eu for uma pessoa que a minha atividade requer, porque imaginemos, tenho trabalhadores, estes trabalhadores não têm contas bancárias, logo eu tenho uma necessidade elevada de ter sempre dinheiro físico, ter cash, como a gente chama, para pagar estes trabalhadores, logo não há incentivo, não há muito incentivo em eu ter o meu dinheiro no banco, que eu sei que posso lá ir e não ter disponibilidade imediata. Exatamente. Posso lá ir e ter que ficar na fila durante muito tempo. Posso lá ir e ter questões de segurança, sair com aqueles volumes à voltagem de dinheiro e depois correr o risco de ser assaltado. Portanto, todas estas questões, todos estes temas, é que criam justamente esta não vontade, vamos assim chamar, das pessoas migrarem do sistema informal para o sistema formal. Não creio que seja propriamente a questão da inflação e taxas de juro, de remuneração, porque, fim, contas feitas, entre deixar o dinheiro no garrafão a erudir o valor, né, onde a cada dia que passa o dinheiro vai perdendo valor justamente por causa da questão inflacionária. Exato. E pôr aquilo no banco que vai me remunerar, ainda que seja abaixo da inflação. Portanto, eu acho que qualquer pessoa, se lhe fosse posta essa opção na mesa, diz logo, ok, eu prefiro colocar no banco. Exatamente. Ganho alguma coisa, não ganho fundos imundos, mas pelo menos preservo o mínimo possível do valor do meu capital. Okay. Portanto, resumindo, eu acho que o que cria justamente este setor, esta falta de vontade de migração para o setor formal, voltando à questão inicial de educação, literacia financeira e etc., Exato. É o facto de nós termos ainda um setor informal, deixa aqui alguma redundância, um setor informal muito forte, onde eu sou quase que obrigado a ter o meu dinheiro físico comigo sempre. Exato. Eu vou lhe dar um exemplo muito claro disto.
era há uns meses atrás, há uns anos atrás, quando havia aqui um stress muito grande naquilo que era a disponibilidade de liquidez ou de divisas, as pessoas recorriam só ao informal justamente porque não conseguiam em tempo útil moeda forte para fazer face às suas necessidades, para as suas atividades. Exato. Portanto, é justamente isto que cria a migração para o setor informal, que mantém o setor informal vivo. Com uma comparação com os dias de hoje, eu duvido muito, não vou dizer duvido, mas acredito que grande parte das pessoas já não tem necessidade de fazer recorrência ou de se recorrer ao setor informal para comprar divisas, quando ele sabe que pode pôr uma ordem no banco e em uma semana, quanto muito, tem o pagamento das suas cartas de crédito, as suas transferências, enfim, tem o seu pedido executado. Mas isso ainda para pessoas que já conseguem perceber bem isso, né? Então, no caso, a banca deveria simplificar esses processos burocráticos e passar a implementar mais literacia financeira, né? Sim, eu acho que podemos caminhar de mãos dadas. Obviamente que isto é uma coisa que passa em grande parte pelos os reguladores do setor financeiro, do BNAs, CMCs, enfim, CNEFs, obviamente, movimentar estas campanhas de literacia financeira. Não quer dizer que a banca não possa fazer o seu papel e ajudar, claro, é muito importante. É um caminho a percorrer. Tem havido grandes atividades. Por exemplo, a CMC é um pioneiro, eu não diria o pioneiro, mas é um dos reguladores que investe muito neste setor de literacia financeira. E depois tem um outro ponto que é a burocracia, não é? Portanto, a burocracia mata qualquer empresa. Sim. Nós olhamos para as empresas dos últimos 20, 30 anos a nível mundial que não vou dizer faliram, mas que não sucederam como outras, é justamente por causa disso. Má gestão, burocracia, falta de estratégia, mas eu acho que a burocracia é um dos pontos assentes, não é? E nós temos que eliminar a burocracia dos nossos processos, tanto a nível da banca como a nível do Estado. Obviamente que temos que dessimplificar isto de forma segura, porque não queremos amanhã tornar os processos tão rápidos que depois acontece alguma coisa com o cliente e o cliente diz, vocês falharam. Exatamente. Nós temos que fazer isso de forma sensata e segura para poder passar justamente esta segurança ao cliente, porque no fundo a questão de banca e cliente assenta num princípio muito claro, que é confiança. A partir do momento que não há confiança num processo a nível do meu banco, eu deixo de ter confiança naquele banco, e a tendência de eu tirar o meu dinheiro e pôr de sítio é muito grande. Exatamente. A probabilidade é muito grande. E o mercado de ações? Hoje em dia nós ouvimos falar muito de ações. O que é que são as ações? Como adquirir uma ação? E o que é que ela traz, por exemplo, para a minha vida, que efeito financeiro eu consigo sentir com a compra de uma ação? Exato. Também é um dos tópicos que agora começa a ganhar começa a gerar debate. Já gera debate há algum tempo, mas agora acredito que num futuro muito próximo em Angola, com este plano de privatizações que o Estado tem vindo a preparar, vamos dar corpo ou vamos criar o corpo em torno do espírito, né? Batia-se muito, falava-se muito claro, mas agora com exemplos concretos começamos a entrar ainda mais no debate, e o debate vai evoluindo e as pessoas vão ganhando mais experiência. Exatamente. Mas não é muito diferente de um investimento como outro qualquer. Por exemplo, eu tenho alguma disponibilidade e decido comprar uma casa porque sei que é um ativo que preserva valor ao longo do tempo. Daqui a 20 anos, ainda que a casa não ganhe muito valor, mas pelo menos a probabilidade dela manter o valor inicial é muito grande. Então é um ativo que eu adquiri e faz parte da minha carteira de ativos, do meu portfólio de ativos. Exato. As ações são, numa linguagem terra-terra, representam uma parte do capital de uma empresa, ou seja, se uma empresa for constituída por 10 blocos, uma ação significaria, por exemplo, um bloco daquela empresa, de modo que quem detém esta ação é dono, não é? Daquela empresa, é um dos donos. Quanto mais eu for adquirindo, mais é o meu poder de controle daquela empresa. E as empresas têm um determinado valor. Certo. Por isso é que nós, quando
investimos uma ação, compramos uma ação de uma determinada empresa, estamos justamente a comprar parte do valor daquela empresa, que pode flutuar ao longo dos anos, mas é sempre partindo do princípio que estamos a fazer algo para preservar o nosso capital, porque sabemos que ou isto que estamos a comprar vai se manter ali e depois amanhã eu vou vender pelo mesmo valor, ou fazemos uma aposta no sentido que daqui a algum tempo aquele capital a empresa vai crescer e por conseguinte o seu capital o valor daquela ação vai aumentar. Nós aqui em Angola, infelizmente, não temos ainda este mercado a funcionar. Penso eu que vamos ter no futuro muito próximo, mas o princípio é este. É eu adquirir, eu comprar algo de uma empresa ou parte de uma empresa e para manter o valor do meu dinheiro, porque, conforme disse, deixar o dinheiro no banco a taxas de juros que não são atrativas e tendo em conta a inflação e etc, etc. Portanto, é mais uma forma de eu garantir ou de eu multiplicar ou preservar o meu capital, neste caso, dinheiro. Qualquer indivíduo pode comprar uma ação de forma direta, como comprar uma ação no verdadeiro sentido, né? Exato. Portanto, nós, em Angola, como disse, não temos este mercado a funcionar, mas no mundo lá fora, este processo já se tornou tão simples, tão simplificado, tão straightforward, que hoje em dia nós temos plataformas para a compra de ações em empresas que a gente pode literalmente comprar num clique. A gente faz o download, tem um cartão de débito ou um cartão de crédito e consegue fazer isso em menos de 15 minutos. Portanto, é um processo muito simplificado e que já leva alguns anos. Nós aqui, obviamente que não espero que a gente parta logo daí, mas obviamente que vamos caminhar para aí e vamos tornar o processo simplificado. Um dos exemplos que eu posso dar é hoje como a gente adquire dívida pública, não é? Hoje a gente pode literalmente adquirir dívida pública no multicaixa. Sim, ou a partir de um portal. Exatamente. É um processo que não iniciou-se assim, mas caminhamos para lá, que é um passo excelente aqui é de se louvar o trabalho que o Ministério das Finanças e em parceria com a Bodiva fez. Portanto, é um trabalho excelente. E eu acho que vamos caminhar para o mercado de ações também, vamos eventualmente caminhar nesta direção ao atingir este nível de facilidade para os nossos potenciais investidores. Ok. E no mercado monetário, o que é que acontece de facto? Portanto, o mercado monetário já é um mercado que faz parte da esfera da banca propriamente dita. Ou seja, conforme disse, o mercado financeiro assenta na premissa, o sistema financeiro assenta na premissa de que os agentes excedentários emprestam os agentes deficitários. E dentro do sistema bancário não é diferente. O banco precisa de pode fazer tomadas e pode fazer cedências de liquidez. E o mercado financeiro gravita dentro destas balizas, não é? O mercado monetário. E o que é que acontece? O do regulador deste mercado monetário é justamente o Banco Central. De modo que o Banco Central tem o papel de controlar o nível de liquidez que circula, nível de moeda que circula dentro da economia. Porque, um exemplo muito claro, tocou na inflação há pouco tempo, a partir do momento que o Banco Central decide que há um nível de inflação muito grande, há muito dinheiro a circular na economia, ele tem que ter esta facilidade de controle, de tirar, retirar e, obviamente, preservar a inflação, ou controlar a inflação e preservar o valor de compra, o poder de compra do cidadão. Do modo geral, são estas as premissas do mercado monetário. E justamente com essa questão da inflação e a perda do poder de compra, em que investir propriamente? Porque os cidadãos, as pessoas comuns, têm sentido na pele nos últimos tempos a necessidade de fazer o seu dinheiro render. Em que investir? E aí depois tem esse mercado que acaba por ser fechado ou que as pessoas sentem-se limitadas a ingressar nele. Em que investir propriamente, fora os títulos, por exemplo, que tem a partir do portal do Ministério das Finanças e tudo mais. O mercado de ações ainda não está a funcionar. Em que setores é que um indivíduo comum poderá investir os seus recursos financeiros? Bom,
Isso é uma pergunta um bocado tricky, porque eu não posso fazer o papel de consultor financeiro. Sim, mas... Eu não posso fazer esse papel. Mas disse ali uma coisa que é importante, talvez, clarificar, que é a questão de ser fechado. Não, nós fazemos parte do mercado monetário todos os dias, não. Mas sempre que a gente movimenta dinheiro na nossa conta à ordem, tanto de um banco como outro, a gente faz transferências, a gente levanta dinheiro, a gente faz depósitos, estamos a circular dentro do mercado monetário. Certo. Né? Obviamente aqui a primeira coisa a fazer é, antes de qualquer coisa, criar-se a cultura da poupança. Hoje em dia há muito, e eu vejo muitas pessoas a fazerem isso, muitos jovens que dão dicas de como investir e como fazer uma série de coisas, que isto é muito perigoso. Eu não aconselho as pessoas a seguirem isto à risca. As pessoas têm, antes de qualquer coisa, criar a cultura da poupança, perceber para onde caminha, não de forma profissional, mas perceber para onde caminha a economia, perceber quando é que deve fazer uma poupança a prazo, quando é que deve fazer uma aplicação a prazo, quando é que deve desmobilizar, quando se sentir confortável com isso, portanto, ir evoluindo para uma coisa mais complexa. Mas a cultura da poupança assenta essencialmente em a gente investir o nosso dinheiro a longo prazo, a médio e longo prazo. Ok. E obviamente que hoje em dia, se a gente quiser manter o valor do nosso dinheiro sem ser um investidor arriscado, eu acho que a primeira coisa a fazer é justamente criar uma conta poupança, em que o dinheiro fica ali parqueado, e o dinheiro vai crescendo, e amanhã pegamos nisso e pomos numa coisa mais complexa, por exemplo. Isto é por exemplo, não estou a dizer para as pessoas lá em casa fazerem isso, mas imaginemos, a gente começa numa conta poupança, uma conta a prazo a 30 dias, a 90 dias, fruto isto, recebe os juros, pega-nos e investe, por exemplo, num BT a 90 dias, a 1 ano, depois disto, pega naquilo e investe numa OT a 1 ano e meio, portanto, para ir-se criando esta curva de aprendizado. Ok. Neste entretanto, vamos analisando como é que a economia tem se comportado, onde é que estão as taxas de juros, onde é que está a inflação e perceber até que ponto de facto o dinheiro está a render. Porquê? Porque temos que passar por esta escola. Agora há muito tens que perceber qual é o teu. Eu li há dias uma coisa muito interessante, que era, tens que perceber qual é o teu perfil de risco, se és mais agressivo, se és mais isso, se és mais aquilo. Eu acho que estamos a partir do sítio errado. Okay. Nós temos que começar a fazer as coisas básicas primeiro, para depois evoluir para as coisas mais complexas. Porque há esta questão de que todo mundo pode ser investidor. Sim, todo mundo pode ser investidor a seu nível, não é? Então a pessoa tem que compreender primeiro. Tem que compreender primeiro. Eu vejo, por exemplo, muita gente, ou já aconteceu, pessoas que foram ao balcão e o gestor disse: olha, estamos a vender aqui uma unidade de participação num fundo de investimento há 2 anos. E explica-lhe: olha, você vai pôr o seu dinheiro aqui, mas repare que não vai poder resgatar o seu dinheiro antes dos 2 anos. E ele naquele momento, eufórico com a taxa de juros, disse: eu vou aplicar. Mas aquela pessoa, ao fim dos 6 meses, precisa do dinheiro. Claramente, portanto, não vou generalizar, porque nem todo mundo é assim e emergências acontecem, mas claramente aquela pessoa, algumas daquelas pessoas não tinham a sua vida, as suas poupanças organizadas, a sua vida financeira organizada. Não sabiam que temos que ter uma poupança rígida, que eu chamo de poupança rígida, que é aquele dinheiro que não se mexe. Exato, para qualquer emergência. Não, e nem sequer é o dinheiro das emergências ainda. Porque depois já tem esse dinheiro, essa coisa à parte que é o dinheiro das emergências. Não, mas aquele dinheiro que é o nosso investimento, que a gente não vai mexer, só se acontecer uma coisa muito grave, que a gente não vai mexer. Esta cultura tem que ser criada. Esta cultura é aquela conta que às vezes a gente até esquece que existe, porque é algo que a gente põe também de parte mesmo para fazer este tipo de coisas. Portanto, aquela pessoa não tinha isso. E o resultado, fim dos 6 meses, 1 ano, ele precisa do seu dinheiro. Depois entra ali num litígio com o banco. Preciso do meu dinheiro, e o banco tem que lhe mostrar as cláusulas. Olha, você assinou aqui, você não leu. Mais uma vez, é uma pessoa que... Exatamente. Até aí onde eu quero... Obviamente que também há gestores bancários que são matreiros e tal, e podemos discutir ali a questão das letras pequenas no contrato, enfim. Mas tudo isso parte logo da pessoa perceber o que é que quer fazer, ter a sua vida financeira organizada. Quantas pessoas têm uma planilha em casa
de controle de custos. Controle de custos. Portanto, é algo que ajuda. Parece uma coisa meio que idiota, mas não é. Ajuda. Portanto, e eu acho que é isto que a gente tem que começar. Não comecemos no... onde é que eu posso pôr o meu dinheiro para rentabilizar? Porque se a gente puser num sítio que não compreende, a probabilidade de amanhã dar errado é muito grande, aí ficamos todos a perder. Ficamos nós, fica a nossa família, ficam os nossos filhos, enfim, portanto é por aí. Ok. De forma resumida, o mercado financeiro permite com que a economia ganhe robustez, não é? Com que haja circulação normal de bens, serviços e tudo mais. Dinheiro tem que circular na economia. Certo. E imaginemos que o mercado informal reduza de forma extraordinária a 20%, porque eliminar um mercado informal também creio eu que seja de primeira impossível, mas reduz a 20% e os 80% no caso passem para esse lado normal que tem que ser o funcionamento, acabaríamos por criar uma economia muito mais forte. Com certeza. E que grandes benefícios, né, ou impacto real, por exemplo, um cidadão comum iria sentir com essa mudança? Olha, obviamente, quanto mais dinheiro tivermos a circular dentro da economia, há mais dinheiro que se possa, de facto, emprestar a quem precisa. Quanto mais dinheiro tivermos a circular na economia e de forma legal, menos margem para a especulação temos. Porque isto é um dos grandes problemas. E a questão ali voltando à questão que tínhamos falado no princípio da taxa de câmbio, o grande problema era justamente isso. Quando não há essa estabilidade, não há essa segurança, cria-se margem para a especulação, que é a questão de, por exemplo, se eu não souber que a taxa de câmbio amanhã é 150 e haver uma probabilidade de ser 200, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar os meus preços em função desta coisa que ainda não aconteceu. Exatamente. Resultado, aquela pessoa que precisa de comprar a maçã no supermercado, imaginemos que eu sou o proprietário de um supermercado, amanhã acaba por levar essa pancada. Eu também levo, mas obviamente que no final de contas o cidadão último é sempre o mais lesado. Não é? Se eu tiver dinheiro, porque repara, trazendo aqui esta questão da banca, a banca trabalha com o dinheiro dos outros, com o dinheiro dos seus clientes. O dinheiro do cliente A vai ser emprestado ao cliente B. Quanto mais dinheiro tiver, ou um banco tiver, mais margem para ceder, porque o papel da banca é ceder essa liquidez, injetar essa liquidez na economia. Portanto, é muito importante que esta liquidez que circula no setor informal seja canalizada para o setor formal. Porque amanhã, imaginemos que existe uma empresa multinacional que quer investir em Angola, portanto ela precisa de seguranças de que quando cá estiver, existe liquidez suficiente, existe segurança, existe um mercado que lhe permite desenvolver as suas atividades sem grandes problemas. Exato. Amanhã temos aqui uma empresa multinacional que vem para cá e depois, no final das contas, para trocar dinheiro precisa de ir para quem que fica na esquina. Não pode. Não podemos fazer isso. Pois também tem a reputação do país. A reputação do país e vai tocar em outros índices que são como os doing business, etc, etc. Ok. E que estruturas achas que são necessárias para o crescimento, assim, não de forma rápida, obviamente, mas de formas que nós consigamos ver e perceber que realmente estamos a evoluir? Dentro, obviamente, desta questão do setor financeiro, não é? Bom, a primeira coisa, precisamos de estabilidade. Precisamos de estabilidade. Quando não há estabilidade, as pessoas correm e quando as pessoas correm não tomam decisões coerentes. É a tal questão da margem para a especulação. Certo. A segunda coisa, já falamos no princípio, educação. As pessoas precisam começar a ser educadas desde pequenas. Eu, há dias, fui ao banco e tive é engraçado, trabalho num banco, mas fui ao banco. E havia um jovem que pôs o PIN 3 vezes e a máquina engoliu. Sim, o cartão. Ele depois ficou ali meia hora a reclamar. Mas como é que isso é possível? Agora como é que eu faço para... Portanto, há ali duas coisas que estão assentes. Ele tinha um cartão multicaixa, mas ele não compreende.
como é que o cartão multicaixa funciona. 2, ele não compreende que aquele mecanismo é um mecanismo de segurança para ele próprio. 3, obviamente que aquela pessoa, por mais até que tivesse dentro do sistema financeiro formal, ainda não tem o nível de literacia que se pretende. Ok. Nível de educação financeira que se pretende. Tocando neste ponto, Luís, sem cortá-lo, será que a questão da literacia também não é no seu todo burocrática e por isso é que as pessoas acabam por não perceber como trabalhar com esses meios? Burocrática, eu não sei se é o termo correto, não é? Ou complicada? Se calhar podíamos usar termos muito mais simplificados para poder atingir pessoas como uma zongueira. Assim, nós temos este problema a nível do país, que é... Nós somos burocráticos até a falar. É verdade. E infelizmente, por termos uma discrepância muito grande em termos educacionais, isso é uma consequência. E temos que reajustar a nossa linguagem. Isto já aqui em cima. Mas obviamente que nós temos que começar da base. A educação tem que começar a partir do momento que uma criança põe os pés na escola. Exato. Perceber o que é um banco, porque é que tem que pôr o seu dinheiro no banco e não pode pôr o dinheiro no garrafão. Enfim, portanto, tudo isto tem que começar dali de baixo e ir crescendo paulatinamente. De modo que quando ele chega ao ensino secundário, já é uma pessoa literada a nível, não vou dizer do sistema financeiro, mas já tem noções básicas do sistema financeiro. Então temos que começar daí. Nós temos hoje, e isto é natural do país, temos já visto... Mas isso é um problema. É um problema, é natural do país. Quando digo natural do país, é um tema que está diretamente ligado ao nosso crescimento enquanto país, porque nós crescemos muito rápido em algumas zonas, mas não crescemos de forma orgânica, de forma organizada. E não é incomum, nós temos gestores de contas bancárias que não percebem muito daquilo que estão a fazer. Não é comum, não vou dizer banco A, banco B ou C, mas acontece. Exato. Acontece. O que significa que justamente que este crescimento tem que vir dali de baixo. Portanto, ele tem que crescer já a lidar com este tipo de atividades. De modo que quando ele chegar a uma certa idade, ele vai se especializar. Não é? Portanto, eu acho que em suma o grande problema é mesmo esta educação. Temos que educar as pessoas, tanto a nível, para aqueles que vão desempenhar atividades a nível do setor financeiro, temos que os educar de forma correta, e aquelas pessoas que vão ser os sujeitos passivos do sistema financeiro, que é o investidor último, perceber aonde é que ele está, onde é que ele vai mergulhar, onde é que ele vai nadar, não é? Portanto, temos que crescer corrigir estes dois pilares que são fundamentais, são os mais importantes para qualquer sistema financeiro. Ok. Olha, nós estamos já na reta final da nossa entrevista, mas antes de terminarmos, eu gostaria que, de forma sucinta, desses 3 conselhos ou dicas super importantes, que achas super importantes, que devemos implementar no nosso mercado financeiro, no nosso sistema, para que as coisas possam fluir de forma muito mais rápida. Bom, acho que a primeira coisa é, eu vou começar de cima, obviamente temos que melhorar a nossa, a nível, por exemplo, gestores bancários, temos que melhorar a nossa maneira, a nossa abordagem ao cliente. Isto é fundamental e eu acho que ainda há um déficit muito grande a nível de profissionalismo das pessoas. As pessoas são formadas, mas não são profissionais. Há muita gente que percebe daquilo que faz, mas precisamos ter um bocadinho mais de empatia quando lidamos com o cliente. É só irmos a uma agência e nos apercebermos de como é que as pessoas são tratadas. Como é que as pessoas são tratadas e porque o setor financeiro, conforme eu disse, assenta numa premissa muito importante, que é confiança. Nós temos que pôr o cliente sempre em primeiro lugar. Porque nem sempre o cliente, temos este déficit de educação, nem sempre o cliente é uma pessoa que percebe da coisa, então nós temos que ser pacientes. O segundo ponto, o segundo conselho, indo já, e falava na ótica dos funcionários bancários, do gestor bancário, vindo já para a ótica do cidadão normal, não precisamos ter pressa. Não há problema nenhum em aprender, nós aprendemos todos os dias e podemos começar de zero.
Tenho vindo muitos jovens que a tal questão, como é que eu posso fazer dinheiro? É preciso ter calma, vamos ter calma, vamos perceber os conceitos primeiro. Há muita questão em torno dos bitcoins e etc, que eu não tenho nada contra. Tenho algumas coisas contra. Mas antes da pessoa aventurar-se num mundo, é preciso conhecer aquilo, perceber mesmo. Portanto, as pessoas têm de estudar um bocadinho mais antes de se aventurarem em qualquer tipo de investimento. Mesmo num depósito a prazo, a pessoa vai fazer um depósito a prazo, tem de ler ali os termos, perceber como é que o depósito é calculado, para depois não chegar no fim das contas e dizer, eu recebi 20, mas eu pensei que fosse receber 25. Portanto, perceber tudo isto, como é que funciona a tributação dos depósitos, como é que o depósito é construído, portanto, perceber tudo isto. É necessário sermos humildes até esse ponto. E aqui depois o último conselho, já deixando para o regulador, obviamente temos que continuar a massificar as nossas campanhas de literacia financeira, e aqui obviamente que a banca tem o seu papel, tem que andar de mãos dadas com o regulador, porque o regulador também, enfim, não consegue fazer tudo sozinho. Angola é um país muito vasto, às vezes pensamos que não, mas somos um país muito grande e temos de encontrar aqui meios para atingir o maior número de pessoas possível. Mas aí, obviamente que é a literacia financeira andar de mãos dadas com a educação. Ou seja, de nada nos adianta chegarmos a uma pessoa e explicarmos o que é um depósito a prazo, o que é isso, o que é aquilo, quando essa pessoa depois tem filhos, e estes filhos têm de crescer também nesta mesma velocidade. O que eu quero dizer é que vamos atacar o problema atual, mas vamos atacar também já o problema daqui a 20 anos. E começar a criar valores, começar a criar educação em torno daquilo que é o sistema financeiro nos nossos filhos, né? Portanto, porque nós queremos abrir contas bancárias, queremos que as senhoras da praça ponham o dinheiro, tirem o dinheiro do garrafão e ponham no banco. Ok, é excelente. Mas depois também temos que garantir que os filhos daquelas senhoras, amanhã, quando aquelas senhoras, portanto, forem desta para melhor, vão continuar a dar sequência a esta educação. Portanto, aqui, dois caminhos que têm que andar em paralelo, né? Ok, perfeito. Luís, vou agradecê-lo mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Realmente foi uma explanação muito bem aproveitada. Deu para aprender bastante, deu para perceber e creio que a nossa assistência também ficará satisfeita. E iremos aguardar por si, né, para outros assuntos, para outros temas. Eu é que agradeço, Cristina. Espero ter estado à altura. Se disse aqui alguma asneira, peço desculpas. É natural. Certeza que não, né? Mas como eu disse, é bom partilhar quando a gente partilhar os nossos conhecimentos. Certo. Da mesma maneira que alguém partilha connosco ou vamos aprendendo no nosso dia a dia. É importante partilhar com o próximo. Eu acho que o clube tem feito um trabalho excelente nesta área e bem-aja, que continue, né? E eu estou disponível para sempre que acharem que é necessário partilhar um bocadinho daquilo que sai com vocês, eu estou 100% disponível. Ok, nós é que agradecemos. Muito obrigado. Então, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Club Business. Hoje com Luís Costa, diretor de mercados financeiros. Falamos sobre os mercados financeiros em Angola. Deu para aprender bastante. Creio que depois dessa explanação apresentada aqui, sairemos com mais robustez e muito mais conhecimento. Pedir que subscrevam o nosso canal no YouTube, Clube da Misha. Sigam-nos nas nossas plataformas digitais, Instagram, Clube da Misha, e Facebook, Clube da Misha. Fique ligado e até o próximo episódio. Não tem uma parte que diz clicar no subscribe? Não, já falei. Subscreva no canal do YouTube e tudo mais.